Olá, eu sou o professor Ricardo Augusto de Souza, da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais, e eu estou aqui para falar um pouco sobre os resultados alcançados no projeto de pesquisa intitulado Marcadores Comportamentais e Neurofisiológicos de Proficiência de Falantes de L2, de usuários de L2, que foi financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a FAPEMIG, como o projeto APQ 0293214. Neste projeto, nós buscamos identificar elementos que pudessem nos ajudar a compreender o construto proficiência em segunda língua de falantes bilíngues. Esse construto, a proficiência, ela não é um construto unidimensional. Na verdade, os modelos de proficiência em segunda língua, eles abrangem diversos aspectos que vão desde a fluência até aspectos específicos do conhecimento efetivamente representado na mente do falante sobre a segunda língua, né? Aquele conhecimento que permite que o falante de uma segunda língua codifique e decodifique mensagens nessa segunda língua. Muito bem. Então, neste projeto, nós olhamos especificamente uma dimensão da proficiência que é de grande relevância, que é a representação lexical. Grosso modo, a representação lexical pode ser compreendida como o vocabulário, né? Sendo que o vocabulário, na verdade, é uma noção muitas vezes entendida como estrita a lista de palavras. E, na verdade, o nosso entendimento de léxico é um pouco mais abrangente do que isso. Nós entendemos o léxico como uma rede de relações que envolve desde palavras até mesmo unidades maiores, construções, expressões que dão suporte a configurações que são percebidas como da gramática, né? Muito bem. Então, nesse projeto, nós buscamos operacionalizar a ideia de léxico, que pode ser subdividida em dois componentes. São eles a amplitude lexical e a profundidade lexical. O primeiro construto, o construto amplitude, ele é bastante objetivo, ele se refere ao tamanho do vocabulário. Então, o que nós fizemos? Nós tentamos investigar, né, a validação de um instrumento já bastante conhecido na literatura de L2, que é o teste de níveis de vocabulário. Esse teste foi proposto por um pesquisador neozelandês, Paul Nation, no início da década de 90, como um teste de classificação para estudantes, especificamente do inglês como segunda língua. Então, o que nós tentamos fazer? Nós pegamos esse teste e nós investigamos as correlações que os scores desse teste, né, que os resultados desse teste tinham com tarefas muito especificamente relacionadas ao processamento da linguagem em um nível mais amplo do que simplesmente o tamanho de vocabulário. Então, para poder fazer isso, nós primeiro estudamos uma tarefa que é entendida como um reflexo do conhecimento gramatical que um falante tem da língua, que é a tarefa de julgamento de aceitabilidade. Basicamente, significa que você expõe um falante a determinados trechos discursivos, são especificamente sentenças, orações, e nós pedimos ao falante que julgue o quão aceitável essa sentença é, no sentido de que ela está bem formada ou ela não está bem formada. Então, na primeira etapa do projeto, nós averiguamos diversos parâmetros, tanto sobre o participante, quanto a formatação da própria tarefa, em termos de tempo, por exemplo, de execução, né? Entendendo que o tempo pode estar relacionado à ativação de conhecimento mais automatizado ou menos automatizado. Então, nós estudamos essa tarefa, nós delimitamos a funcionalidade dessa tarefa, especificamente, num primeiro momento, com falantes de primeira língua, falantes monolíngues, e depois nós testamos essa tarefa como um instrumento também de avaliação da proficiência e sua relação com a amplitude lexical. Tá? Então, o que nós fizemos foi validar, né, os scores desse teste, o teste de níveis de vocabulário, em relação à intuição, né, que um falante de segunda língua tem sobre a aceitabilidade de construções sentenciais na segunda língua.
Nós fizemos isso com vários perfis bilíngues. Nós fizemos com falantes do inglês brasileiros, que são prevalentemente aprendizes tardios, ou seja, eles aprendem a língua inglesa já depois de ter um comando apropriado da língua portuguesa, já depois de ter passado por aquela fase da primeira infância, de aquisição primeira da linguagem. Nós testamos também uma versão desse teste construída para o espanhol, espanhol como segunda língua, também de aprendizes tardios, que foram testados nos Estados Unidos, uma colaboração que nós temos com uma universidade americana. Um estudante de doutorado do nosso laboratório, ele fez um estágio sanduíche nos Estados Unidos, onde ele construiu uma versão do espanhol para testar com essa população e também com uma terceira população de bilíngues, que são chamados falantes de herança. O que é um falante de herança? Falante de herança é aquele falante de uma língua de famílias imigrantes. Então, o que acontece tipicamente com esse falante bilíngue? Ele aprende a língua dos pais no ambiente da família e ele aprende a língua da comunidade no país onde ele está inserido, né? E o que acontece? Tipicamente, como essa pessoa é um residente desse país, né, para o qual os pais imigraram, a segunda língua, aquela língua que pertence à comunidade, não aquela língua que ele aprendeu dos pais, ela se torna progressivamente a língua dominante, ou seja, a língua que essa pessoa prefere usar. Então, nós fizemos uma validação das mesmas tarefas com essa população e o que nós conseguimos identificar? Nós conseguimos identificar que os scores do VLT são preditivos adequados de um nível de proficiência que se verifica independentemente também, né, através de intuições sobre a gramática. Então, com isso, nós temos muita segurança de usar os scores do VLT como uma métrica de competência em segunda língua, e o principal resultado disso é que esse teste vem sendo utilizado amplamente nos estudos com bilíngues desenvolvidos no Laboratório de Psicolinguística da Faculdade de Letras da UFMG, laboratório eixo ao qual eu estou associado, assim como os meus estudantes. Né? Um outro desdobramento desse projeto foi a construção e também a validação de um questionário através do qual nós tentamos medir padrões emergentes, padrões que vão surgindo de alterância de dominância em falantes tardios. Por que nós fizemos isso? Porque a noção de dominância, ou seja, qual é a língua que um falante vai preferir utilizar num determinado contexto, ela é tipicamente associada ao falante de herança, que eu acabei de explicar quem é, né? Aqueles filhos de imigrantes. Todavia, dominância parece ser um construto bastante correlato à proficiência e bastante influente em aspectos de processamento da linguagem por bilíngues, né? E nós desconfiamos que, mesmo para falantes tardios, para aprendizes tardios de segunda língua, imersos no ambiente sociolinguístico da língua 1, então, por exemplo, um aprendiz, digamos, do inglês, né? Que é um aprendiz tardio, aprendeu inglês na escola e ele reside aqui no Brasil. Né? Então, será que essa pessoa, em função de contatos que ela tem com a língua inglesa, por exemplo, será que pode acontecer que em alguns domínios específicos de uso essa pessoa comece a preferir, ela tem um distanciamento, digamos, da preferência do uso do português para a língua 2? Então, nós construímos uma métrica, um questionário que nos permite avaliar, né, se existe alguma alteração na dominância, e esse questionário ele foi validado através de critérios próprios, né, estatísticos, critérios psicométricos, e a validação foi tanto interna do construto do questionário, como também uma validação externa em relação à competência lexical. Esse questionário vem sendo amplamente utilizado, nós vamos ter vários novos dados a partir dos scores desse questionário, que nós esperamos vão nos permitir compreender o impacto de opções de uso de uma L2 sobre o que está acontecendo no processamento da linguagem por bilíngues, que é o grande objeto da linha de pesquisa que nós desenvolvemos com bilíngues, com falantes de L2 no nosso laboratório. Né? O projeto também tinha em mente uma métrica neurofisiológica baseada em padrões que são detectáveis a partir de eletroencefalografia, e nós estamos, neste momento, conduzindo este estudo.
Não houve tempo dentro do cronograma inicialmente desenhado, porque nós precisamos validar várias coisas, mas assim, nós estamos envolvidos neste momento com essa etapa e brevemente nós teremos alguma coisa a dizer sobre aspectos da representação de uma segunda língua, tal como podem ser observáveis a partir de deflações de curva que a gente observa numa eletroencefalografia. Eu agradeço muito a FAPEMIG pelo financiamento deste projeto e brevemente teremos condições de divulgar novos resultados. Muito obrigado pela atenção.